Vamos lá, pessoal. Hoje falaremos de alguns ajustes focados nas configurações de cobrança e de faturamento, né? Então, a proposta inicial vai ser apresentar o cadastro das formas de recebimento, das condições de pagamento, né, dos cadastros de serviços e também na régua de cobrança, né, para auxiliar ali o cliente a conseguir ter um controle dessa cobrança a partir desse ajuste, né? Então, o que for preenchido corretamente, com as regras, com as definições, o cliente vai ser notificado e a gente consegue ter um controle maior dessa cobrança, tá? Então, eu vou aqui apresentar minha tela para vocês, para a gente falar um pouquinho desses cadastros, tá? Vou apresentar minha tela de uma base teste. Um instante. Deixa eu apresentar aqui. Então, vamos lá. Tudo se inicia na configuração inicial aqui da aba lateral. Então, a gente vai em configurar, sistema. Temos esse bloco de recebimentos para a gente fazer essas configurações, tá bom? Lembrando que é sempre importante cadastrar a lista de serviços, tá, pessoal? Sempre importante se atentar nos cadastros dos serviços. Mas vamos lá. Formas de recebimento. Aqui a gente já tem algumas cadastradas. Então, a depender da forma como eu recebo, como eu cobro o meu cliente, eu posso cadastrar separadamente, ou por Pix, ou por boleto, ou por TED. Então, eu faço esses cadastros anteriormente, tá? Então, aqui a gente tem um modelo de Pix para conta caminho, no qual eu informo esse nome, defino como ativo, seleciono uma régua de cobrança específica, e aqui eu informo se ele vai receber esse e-mail de cobrança ou não, tá? Boleto via banco, meio de recebimento, outros, né, se for o caso. E aqui a gente tem um e-mail padrão, onde a gente utiliza sempre essas tags que ficam disponíveis para a gente conseguir contemplar o que vai ser considerado da descrição, do valor do vencimento, do link da nota fiscal, do link do boleto, né, a linha digitável, algum texto adicional. Então, todas essas tags, elas correspondem a um texto que eu quero que seja validado aqui no meu campo, tá? Então, aqui a gente tem esse primeiro que é Pix, cartão de crédito via Yugo. Notem que, né, tem algumas configurações distintas a depender da forma como eu estou recebendo, né? Então, se caso a gente estiver falando de uma integração Cielo e Yuga, eu posso cadastrar aqui o meu ID, o meu token, tá? E seguindo com essas configurações, tá bom? Aqui a gente tem um próprio boleto, eu vou editar aqui o boleto Itaú. Então, informo que é o boleto, informo a régua de cobrança específica para o meu boleto Itaú. Aqui eu não coloquei o meu e-mail de cobrança, é opcional. E aqui eu informo que será o boleto via banco, qual é a multa por atraso, qual é os juros diários e de qual conta vai ser concedido esse recebimento, né? Para qual conta eu vou receber esses valores ali setados como boleto Itaú, tá bom? Para criarmos uma nova forma de recebimento, a gente informa o próprio nome, então, se a gente estiver falando de boleto, de Pix, né? A forma como eu vou cobrar o cliente. A régua de cobrança em questão, lembrando que a régua de cobrança, ela parte do princípio onde eu posso definir quando esse meu cliente recebe ou não algumas notificações. Então, eu posso trabalhar com 5 dias antes, 10 dias antes do vencimento, o próprio dia do vencimento para o meu cliente ficar atento ali para o pagamento. Então, tem algumas modalidades bem interessantes que a gente vai falar também, tá? Sendo boleto, eu selecionaria boleto, ele vai me abrir o campo aqui da multa, dos juros diários, né? E principalmente da conta que vai ser considerada ali para recebimento, tá? Então, a gente pode cadastrar diversos tipos de recebimento a partir do seu modelo de negócio, tá bom? Voltando aqui em configurar, eu vou para condições de parcelamento. Aqui já temos alguns exemplos, né? Aqui a gente fala muito quais são as métricas que eu vou utilizar dos meus dias. São dias úteis? São em 10 dias, 20 dias, 30 dias? São valores à vista que eu vou receber? Então, aqui são modalidades distintas, tá? Que a gente pode classificar e customizar a partir da sua necessidade, tá? Então, aqui, por exemplo, 10 dias ou dia útil posterior, eu tenho aqui
como cadastrar esse percentual, né, o prazos em dias, os dias do vencimento, e assim por diante. À vista. Aqui, entrada 50% mais 30/60, ou seja, eu posso customizar, né, separadamente ali aquela negociação que foi feita de uma forma mais específica, tá? Vencimento todo dia 30, pode ocorrer. Eu coloco o percentual também, prazo em 5 dias, 5 dias de vencimento. Posso editar também. Então, aqui a gente pode criar, né, customizar a forma como eu vou fazer esse parcelamento, tá? Voltando aqui em sistema, a gente tem a própria régua de cobrança, né? A régua de cobrança, a ideia é que a gente consiga, principalmente, definir quando o meu cliente vai ser notificado. Então, se o meu boleto vence no dia 15 do mês, o meu cliente vai receber alguma notificação antes do dia 15. Então, eu consigo, vou mostrar para vocês como a gente faz isso, definir, eu vou usar esse teste aqui, régua leve, tá? Eu consigo definir que aqui, por exemplo, 4 dias antes do boleto vencer, o meu cliente vai receber um e-mail falando o seu boleto vence daqui a 4 dias. Depois de 4 dias, ele vai receber uma outra notificação falando que ele vai ter aquele boleto vencido, né? Então, a gente consegue criar essas réguas que são bem interessantes e fazem diferença no controle, tá? Então, aqui, menos 4 dias, lembrando que todo número negativo é o que antecede o meu vencimento, tá? Então, menos 4, menos 3, o seu boleto vence hoje, o seu boleto vencerá hoje, e 2 dias depois. Ou seja, eu posso, além de notificar anteriormente, eu posso também informar que o boleto já venceu, que essa é a ideia principal, né? Para a gente conseguir ter uma visão dessa cobrança mais assertiva, tá? E aqui, principalmente, ele fala, né? Ele comunica, evite o bloqueio da sua base e regularize o seu débito, né? Então, a gente pode criar essas comunicações que são bem atrativas. Muito tranquilo de cadastrar, a ideia é que essas réguas de cobrança, toda essa configuração, ela seja um aliado para que você consiga controlar e validar os seus recebimentos, as suas cobranças. Então, faz toda a diferença, tá bom?